Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e hoje na nossa aula de matemática a gente vai iniciar um conteúdo novo. Nós vamos falar um pouco sobre os polinômios, é apenas a introdução, fácil, prestem bastante atenção e ao final da videoaula tentem responder as questões. Eu estarei aqui à disposição durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Ao responder as questões, tirem a foto e mandem para o meu privado, tá certo? Em caso de dúvida, entrem em contato. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Polinômios. Os polinômios são expressões algébricas formadas por números, que são chamados de coeficientes, e por letras, que são as partes literais. Esses mesmos termos foram estudados lá em monômio, quando a gente estudou o conteúdo monômio, tá certo? As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão. Isso aí também a gente já falou, tá certo? A letra é uma variável, é variável porque a gente não sabe o seu valor. Então é chamado de valor desconhecido. Por exemplos, 3AB mais 5 é um polinômio, tá certo? Geralmente, na maioria dos casos, os polinômios vêm separados por adição e subtração. Quando é só um termo, que é um monômio, ele é apenas uma multiplicação entre a parte literal e o coeficiente. Já os polinômios, lembrando também que o monômio também é um polinômio, tá certo? Quando um polinômio tem mais de um termo, os termos vêm separados por uma adição ou por uma subtração. Um outro exemplo: x elevado ao cubo mais 4xy menos 2x elevado ao quadrado y ao cubo. Um polinômio. Observe aí que são três termos, estão separados por uma adição e por uma subtração. 25x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Um polinômio com dois termos, separado por uma subtração, tá certo? De acordo com seu número de termos, os polinômios podem ser classificados como monômio, binômio e trinômio, tá certo? Vamos ver separadamente cada um. Observe. Lembrando que monômio foi um conteúdo que a gente estudou separadamente, tá certo? Que é formado apenas por um coeficiente e por uma parte literal. Ele não é formado por adições e subtrações. Já os polinômios, sim. Se não tiver adição e subtração, é um monômio, mas não deixa de ser um polinômio. Quando tem adição e subtração, dependendo da quantidade de número de termos, pode ser binômio, trinômio ou somente polinômio. Quando é que nós podemos classificar um polinômio como um monômio? São polinômios que possuem somente um termo, tá certo? Como eu já falei, não vem nem adição nem subtração. Por exemplo, 3x. 3x é um monômio, tá certo? Ele não tem um outro termo. É somente um aí. Só tem o coeficiente, que é o 3, e a parte literal, que é o x. 5ABC é um monômio, é apenas um termo, tá certo? X ao quadrado, y ao cubo, z elevado à quarta potência. É um monômio, tá certo? Porque só tem um termo. Quem separa os termos são os sinais de adição e de subtração. Observe que não aparecem aí. Quando é que um polinômio é classificado como um binômio? Vamos ver. São polinômios que possuem dois termos separados ou por uma operação de adição ou subtração, tá certo? Como eu já falei anteriormente. Por exemplos, a ao quadrado menos b ao quadrado é um polinômio classificado como binômio. Por quê? Porque possui dois termos. O a ao quadrado é um termo e o b ao quadrado é um outro termo. Observe que está separado por um sinal de menos, tá certo? Diferente lá do monômio, que não tinha sinal nem de mais nem de menos, tá certo? Estavam unidos, a parte literal unida ao coeficiente, e não aparecia um outro termo. 3x mais y é um monômio classificado como binômio. Por quê? Porque tem dois termos. O 3x é um termo e o y, que está separado aí pelo sinal de adição, é um outro termo. 5AB mais 3C
d elevado ao quadrado, tá certo? É um binômio, porque possui dois termos. Fácil, não é de entender? Vamos ver uma outra classificação. Trinômios são polinômios que possuem três termos separados por operações de adição ou subtração, tá certo? Exemplos: x ao quadrado mais 3x mais 7. Observe aí, ó, que tem três termos. O x ao quadrado é um termo, o 3x é um outro termo e o 7 é um outro termo. Estão separados por um sinal de adição, tá certo? Então, se possui três termos, esse polinômio é classificado como trinômio. Um outro exemplo: 3ab menos 4xy menos 10. É um exemplo de trinômio. Por quê? Porque possui três termos. Observe que está separado por sinal de subtração. M ao cubo n mais m ao quadrado mais n à quarta potência. É um trinômio. Por quê? Porque possui três termos. Tá certo? Então, monômio, um termo. Binômio, dois termos. Trinômio, três termos. Aí você poderia me perguntar, mas só tem polinômio até três termos? Não, tem de 4, tem de 5, tem de 6, tá certo? Então, quando ele for um polinômio que possui de 4 em diante, né, mais do que três termos, ele não tem uma classificação específica, ele é chamado apenas mesmo de polinômio, tá certo? Se for um termo é monômio, se for dois termos é binômio, se for três termos é trinômio, e de 4 em diante classifica-se somente como polinômio. Entendido? Agora iremos falar do grau dos polinômios. Vamos ver o que é o grau de um polinômio, como é que se identifica, como é que se calcula. O grau de um polinômio é dado pelos expoentes das partes literais. Para encontrar o grau de um polinômio, devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo. A maior soma será o grau do polinômio. Observe que nesse primeiro exemplo, cada termo possui apenas uma letra, apenas uma variável. Nesse caso aí, nós não iremos somar os expoentes, até porque só tem um, né? Então, o grau do polinômio será calculado diretamente pelo maior expoente. No caso aí, o x, a primeira letra, ele possui expoente 3. O y, que é do segundo termo, ele possui expoente 1. Toda vez que uma parte literal não vier com o expoente é porque ele é igual a 1. Então, nesse caso aí, o grau do polinômio vai ser 3. 3 maior que 1. Certo? Já nos outros exemplos, observe que os termos vêm com mais de uma variável. Nesse caso, a gente vai precisar somar os expoentes das variáveis de cada termo. Aí, 4x ao quadrado y mais 8x ao cubo y ao cubo x y à quarta potência. Primeiramente, a gente soma. O expoente aí do primeiro termo do x é 2 e do y é 1. Então, 2 mais 1, 3. No segundo termo, o expoente do x é 3 e do y é 3. Então, 3 mais 3, 6. Já no terceiro termo, o expoente do x é 1 e do y é 4. No caso aí, soma-se é igual a 5. Então, o grau do polinômio geral vai ser 6. Por quê? Porque 6 foi a maior soma que foi do segundo termo. Então, quando um polinômio vier com mais de uma letra em seus termos, soma-se os expoentes de suas variáveis, de suas letras, e a maior soma vai ser o grau do polinômio. Vamos ver um outro exemplo. 3ab ao cubo mais 4a ao quadrado mais b mais 2. Vamos somar os expoentes de cada termo. No primeiro aí, o expoente do a é 1 e do b é 3. Então, 1 mais 3, 4. No segundo aí, o expoente do a é 2 e do b é 3. Então, vai dar 2 mais 3, 5. Observe aí que o terceiro termo, que é 2, ele não vem com parte literal. Nesse caso aí, o expoente dele é 0. O grau vai ser 0, então não precisa colocar. Para este exemplo aí, o grau do polinômio vai ser 5, que foi a maior soma, tá certo? Do primeiro foi 4 e do segundo termo foi 5. Então, a soma, o grau desse polinômio é igual a 5, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Caso tenham dúvida, revejam o vídeo novamente. Estarei aqui à disposição para atender vocês.
precisar fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, é só entrar em contato, tá certo?